Olá, meu nome é Cleiton, sou aluno do curso de Ciências Biológicas do Unipam e nós vamos falar sobre as propriedades físico-químicas da água. A água tem características especiais que permitem a vida no planeta. Entre elas, a sua grande capacidade de dissolver substâncias, além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos, é encontrada em maior quantidade na forma líquida, aspectos essenciais aos seres vivos. Se comparada com ar, ela possui valores maiores de densidade, resistência à passagem de luz e calor específico. A fórmula da água, H2O, indica que é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esses átomos compartilham de forma desigual os elétrons, criando uma polaridade, cargas positivas e negativas. Em outras palavras, a molécula da água é polar e por isso as moléculas elas ligam-se através de pontes de hidrogênio que são bem fortes. A água ela apresenta propriedades físico-químicas, a solubilidade, a tensão superficial, a densidade, o calor específico e o calor latente. Em relação à solubilidade, a água ela é um excelente solvente porque ela é capaz de dissolver enormes quantidades de substâncias. E as substâncias que se dissolvem, elas são chamadas de soluto. E ao ser misturada com solvente, forma-se uma solução. Por exemplo, quando misturamos um sal na água, isso forma uma solução. A tensão superficial ela é uma propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas internas e da superfície. Nas moléculas internas, como as forças são em todas as direções, elas se anulam. Já na superfície, as forças de coesão puxam para os lados e para baixo, e deste modo fazem com que a superfície fique como uma película elástica. Por exemplo, um inseto ele consegue caminhar sobre a água por causa da tensão superficial. A densidade é uma medida da concentração da massa em certo volume, ou seja, ela determina o quanto a substância ela é compacta. A densidade da água ela varia e diminui em temperaturas menores. Isso explica por que o gelo ele flutua na superfície da água. Um exemplo seria a superfície dos lagos, que congela devido a essa diferença de densidade em relação ao interior do lago. O calor específico, ou capacidade térmica da água, é a quantidade de calor que é preciso para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. A água ela tem um elevado calor específico, o que significa dizer que ele consegue aumentar ou diminuir bastante sua temperatura sem mudar o seu estado físico. Mas, por outro lado, isso demora mais a acontecer, se comparado com outras substâncias. Por exemplo, como a água ela ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, essa propriedade ela ajuda a controlar o aquecimento do planeta. Os oceanos eles guardam o calor no tempo quente, que é liberado no tempo frio. O calor latente, ele representa a quantidade de calor necessária para que a substância ela mude de estado físico. O calor latente de vaporização e difusão da água são muito elevados de modo que evita que ela congele ou evapore muito rapidamente. Por exemplo, o elevado calor latente de fusão da água, ele não permite que ela congele rapidamente, evitando assim que os organismos de ambientes frios eles se congelem. E é isso, pessoal. Até a próxima.